Saudações. Ontem na live nós discutimos um ponto. Resumidamente é o seguinte: o objetivo de qualquer guerra é, na definição de von Clausewitz, a política por outros meios, certo? Então, uma guerra é uma maneira de conseguir um determinado ganho político. É por isso, essa foi a nossa tese, de que não vai haver a paz tão cedo, porque nenhuma das três posições em jogo, a do Zelensky, da Ucrânia, a do Putin, da Federação, e a do Biden, dos Estados Unidos, OTAN, são conciliáveis. Vamos lá. Por que a posição do Zé não é conciliável? Porque ele não tem opção que não seja vencer, certo? A derrota não custaria apenas o cargo dele, custaria certamente a liberdade e quase com certeza a vida. Então ele não pode simplesmente desistir, ele não tem essa opção. O Biden, os Estados Unidos lutam pelo capitalismo liberal, certo? Eles lutam pelo capitalismo, não é só pelos Estados Unidos ou só pela Europa ou só pelo Ocidente. Eles lutam pelo sistema. O sistema capitalista baseado na emissão de moeda fiduciária sem lastro, com a qual o Ocidente, o capitalismo geral, consegue roubar o resto do mundo, consegue se assenhorar de todas as riquezas do planeta sem dar nenhuma riqueza em troca. É isso por dois motivos. Primeiro, porque eles não têm o volume necessário de riqueza para dar em troca do que eles pegam dos outros. Certo? Na verdade, a Europa, por exemplo, não tem riqueza praticamente nenhuma. A moeda fiduciária sem lastro é uma das únicas maneiras que eles têm de pegar dos outros continentes o que não pertence aos europeus. Como eles não conseguem mais fazer isso pela intimidação militar, pela guerra, pelo colonialismo, pelo imperialismo, isso desde a independência das colônias africanas e asiáticas nos anos 60 e 70, então, eles não podem recorrer ao colonialismo, não podem fazer com o resto do mundo o que fizeram com a América no século XVI, XVII e XVIII. Não podem fazer com o mundo o que o imperialismo europeu fez com a África e a Ásia no século XIX e começo do século XX. Então, repito, não podendo recorrer à guerra, à pilhagem, ao saque, ao genocídio, à pirataria, para conseguir a riqueza que não lhes pertence, a única forma que a Europa tem de conseguir essa riqueza, esses recursos naturais, esses recursos energéticos, que ela tanto precisa, é através da moeda fiduciária. Como é o uso da moeda fiduciária, os princípios elementares do capitalismo que estão em jogo, a Europa não pode simplesmente recuar. Ela tem que aceitar a imposição dos Estados Unidos, que está condenando ela à desindustrialização e à pobreza, porque, caso contrário, ao invés da pobreza, ela vai ter que lidar com a miséria, se ela for obrigada a viver apenas com os próprios recursos. Já que, repito, ela não os tem. E os Estados Unidos? Bom, os Estados Unidos comandam o cassino Ponzi, que é o capitalismo. Os Estados Unidos, pela intimidação, pela violência, vem roubando o resto do mundo. Na verdade, eles fazem isso desde antes do surgimento deles enquanto nação. Se assenhorando da terra dos indígenas, depois de terra dos mexicanos, depois de havaianos, polinésios, filipinos, certo? A estratégia dos Estados Unidos é a estratégia básica do capitalismo, assenhorar-se de riqueza, de recursos que não lhes pertencem. Essa é a essência do capitalismo, certo? E hoje, com uma dívida estimada em 50 trilhões de dólares, uma dívida externa estimada em 50 trilhões de dólares, uma dívida total estimada em 150 trilhões de dólares. E, se você levar em consideração as, digamos, artimanhas financeiras, como os derivativos, uma dívida superior a 1 quatrilhão de dólares contra um PIB nominal, certo? Mesmo sob paridade do poder de compra, de 25 trilhões de dólares, dos quais apenas 5 trilhões são produção de verdade. Os Estados Unidos têm uma dívida absolutamente impagável, uma dívida que não tem como ser paga, não será paga. Então,
não é só a sobrevivência dos Estados Unidos, é a sobrevivência do próprio sistema capitalista que está em jogo. Se os Estados Unidos perdem a capacidade de intimidar o resto do mundo e obrigar o resto do mundo a aceitar uma moeda sem valor como o dólar não tem lastro em nada. O que garante o dólar são as forças de segurança, né? Vamos colocar esse nome, as forças de segurança dos Estados Unidos. É a capacidade de intimidação, é a capacidade de levar o caos para os países. Se eles perdem isso, se a moeda fiduciária deixa de ser aceita, os Estados Unidos desaparecem enquanto nação e enquanto sistema, obrigados a conviver apenas com os próprios recursos, que são muito, mas muito menores do que os que eles vendem ao mundo. Perfeito? Que eles dizem que têm ao mundo. Porque, na verdade, eles não têm nada. Recursos minerais muito poucos e a produção foi transferida para o norte do México, para a China, para a Ásia. Então, os Estados Unidos hoje são um tigre banguela de papel. A derrota na Ucrânia significa, reitero, não só a derrota do país, como a derrota do Ocidente e do sistema. Então, os Estados Unidos não podem aceitar uma solução que não seja a vitória. Só que aí entra outra questão. A Rússia também não pode aceitar a paz. Porque se ela ficar com o que tem, ela não conseguiu a metade dos objetivos, porque ainda faltariam os oblastes de Zaporígia, o resto dos oblastes de Zaporígia, do de Kherson, de Donetsk, e mais ainda, os oblastes de Odessa, muito importante, Nikolaev, e os oblastes industriais de Kharkov e de Dnepropetrovsk. Então a Rússia não pode aceitar uma vitória de pirro. Ela precisa da vitória completa, e não só sobre a Ucrânia, ela precisa de uma vitória completa sobre o Ocidente, o Oeste coletivo, a OTAN, os Estados Unidos. Como ela tem como alcançar essa vitória, num plano econômico e, se for necessário, no plano militar, não faz sentido nenhum para a Federação Russa aceitar a paz. Certo? Então, dois não podem, de forma nenhuma, aceitar a paz. A Ucrânia e o Oeste coletivo. E o outro, não é que ele não pode, não é vantajoso, considerando que ele pode alcançar os resultados que quer a Federação Russa, usando para isso a guerra, seja econômica, seja militar, seja política, certo? Só vai perder a midiática. Essa vitória na guerra midiática é dos Estados Unidos, né? Eles têm Hollywood, eles têm Netflix, eles têm as mídias sociais, para dizer que eles vencem, tem toda a imprensa internacional para dizer que eles estão vencendo. E, engraçado, ontem eu postei uma foto, né, das luzes da Europa à noite, e a Ucrânia está num breu absoluto. Por quê? Porque ela não tem mais luz, não tem mais energia. E ainda existe gente, ainda existe canais falando que a Ucrânia está próxima de uma vitória, que a Rússia está para ser derrotada. Quer dizer, a capacidade deles de construir uma narrativa absolutamente irreal e irrealista é fantástica. Então, na mídia, na guerra midiática, é o único fronte em que o Oeste coletivo tem chance de ganhar. Mas o grande Goebbels, né, que o inferno tenha, provou que nenhum país ganha uma guerra dispondo apenas de mídia, dispondo apenas de narrativa. Certo? A guerra tem que ser vencida no fronte. Então, não vai haver paz. É o ponto. Só vai haver paz quando a Rússia quiser, porque a Rússia comanda a iniciativa do combate. A Rússia está em posição muito privilegiada. A Ucrânia, qualquer movimento que ela fizer, piora a situação dela. E o Oeste coletivo está caminhando rapidamente para o precipício, como se atribui aos Lemmingues. Certo? Os europeus na frente e os americanos empurrando logo atrás. E por isso que nós aqui não acreditamos na possibilidade de paz, pelo menos não antes da primavera. A paz só vai vir quando a Rússia terminar com o conflito, ou seja, quando for totalmente vantajoso para ela. E aí vai ser a derrota não só da Ucrânia, como da Europa, do Oeste coletivo, dos Estados Unidos e do sistema capitalista. Inclusive, essa é outra tese que nós aventamos, como a Ucrânia está muito próximo do colapso, eu creio na possibilidade dos Estados Unidos tentarem levar o conflito para vizinhos, como por exemplo a Polônia. A questão é que eu duvido muito, pessoalmente, que a Rússia vai aceitar um enfrentamento na Polônia.
é muito mais fácil a Rússia negociar com a Polônia e entregar, por exemplo, Lvov, que pertencia a ela, ou entregar a Galícia inteira para enterrar a Polônia num poço sem fim de problemas, certo? E atacar o que realmente importa, a Inglaterra. É um hábito da antiga cultura coronelista goiana. Quando dois coronéis, duas pessoas poderosas, iam se enfrentar, antes de eliminar um ao outro, eles mandavam um recado definitivo, matando o cachorro do cara que você quer dar esse recado. Então, nesse caso, nós teríamos uma situação na qual seria muito mais vantajoso para o Reino Unido atacar e destruir a Inglaterra do que a Polônia, porque a Inglaterra mandaria um recado definitivo para os Estados Unidos e um prejuízo incalculável, sem ocasionar praticamente nenhum óbito do lado inglês. Porque se você corta os cabos ópticos, a City de Londres, que é o único setor da economia que ainda funciona, o setor financeiro, vai para o espaço, levando junto todas as outras bolsas do mundo inteiro, o capitalismo financeiro de modo geral. Então, o alvo prioritário de um eventual ataque russo não seria a Polônia, mas o Reino Unido, que cimentaria o destino do Ocidente e do capitalismo. Ok? Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comentem sem medo, nem que seja um emoji ajuda muito. E tenham uma ótima tarde a todos vocês.